Igreja, boa noite. Eu nem gosto de ser chamado de doutor, eu não gosto dessa formalidade, mas eu corroboro com o que o pastor está dizendo e eu vou me identificar melhor, porque o que eu vou contar para os irmãos são coisas muito sérias e coisas muito técnicas. E eu quero que os irmãos entendam que quem está dizendo isso é alguém que tem uma experiência técnica muito intensa nessa área. Então, eu sou médico, eu sou intensivista, eu sou pós-graduando em terapia intensiva pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E eu venho trabalhando com pacientes gravíssimos de Covid desde o início da pandemia. Essa é a minha experiência. Eu estou acostumado a ver pessoas morrerem de Covid. Eu estou acostumado a ver morte encefálica. Eu estou acostumado a ver o paciente que a gente olha, não tem jeito, tem jeito. Então, o que eu vou contar aqui por os irmãos, quando eu disse, olha, isso aqui eu estava desenganado. Raramente, na minha trajetória, eu achei que alguém iria morrer, essa pessoa sobreviveu. Porque o número de pessoas que a gente está acostumado a tratar, isso vai dando um repertório para a gente. Bom, irmãos, tudo começou com o meu pai. Meu pai, ele começou com aquela tosse e a tosse só foi piorando. Eu iniciei o medicamento com ele da forma mais precoce possível, mas a evolução da doença ela foi inexorável, foi ineparável, até o momento em que eu falei, vamos internar. E ele veio aqui para a Barra da Tijuca e nós o internamos no Hospital Samaritano. E ele começou usando 2 litros de oxigênio, né? Ele estava cometido pela Covid, começou usando apenas 2 litros de oxigênio, no dia seguinte eram 4 litros de oxigênio, depois eram 8, 16 litros de oxigênio, depois ele estava tendo que usar um aparelho chamado KNAF, que dá para o paciente 60 litros de oxigênio, e nada disso foi suficiente, meu pai teve que ser entubado. Quando meu pai foi entubado, eu mantive a calma, eu pensei, bom, eu já sei o que tem que ser feito, estou acostumado, meu pai não tem comorbidades, tem tudo para dar certo. Assim que ele foi entubado, estava dando tudo certo. 24 horas depois, aconteceu um desastre, que eu jamais via acontecer antes. Quando um paciente é entubado, ele está anestesiado, ele já não está mais ali, mas ele precisa ser alimentado. Então, passa-se uma sonda chamada sonda nasoenteral, que entra pelo nariz. O certo dessa sonda, do normal, é que ela vá do nariz para o esôfago. Isso é o caminho normal. Quando você vai entubar uma pessoa, se você não souber o que você está fazendo, o caminho normal do tubo não vai ser a traqueia, vai ser o esôfago. Então, você tem que saber o que está fazendo para entubar direitinho. A sonda nasoenteral do meu pai foi para a via aérea dele. Passou pela traqueia, da traqueia chegou até aqui chamada carina, da carina foi para o brônquio fonte direito, no brônquio fonte direito dele, essa sonda se embolou e provocou um rasgo na traqueia dele de quase 10 centímetros. Isso foi terrível. A gente não tinha nem... Eu conversei com os melhores especialistas cirurgiões torácicos do Samaritano, que é um dos melhores hospitais que nós temos no Rio de Janeiro. É sem precedente, porque uma pessoa para ter uma laceração na traqueia desse tamanho, isso geralmente é decorrente de um tiro, de uma facada. E o tratamento para isso é cirurgia de tórax aberto. Só que a pessoa ela tem que passar por muitos momentos de apneia nessa cirurgia. Só que meu pai estava entubado, com mais de 70% de acometimento pulmonar. Ele não tinha capacidade de ficar 2 minutos em apneia. Então era uma situação que o ar estava escapando, estava causando uma situação chamada de pneumomediastino, uma situação que o Paulo Gustavo, aquele ator conhecido, passou também. O ar escapa, ele desvia o coração, ele atrapalha a mecânica respiratória, leva à morte. E a nossa solução cirúrgica, ele ia morrer. E o que nós fizemos foi, olha, vamos fazer uma intubação seletiva. Então a gente pegou o tubo, botou só para o pulmão esquerdo dele. Só que isso não é uma solução, é uma atitude de desespero. Porque você pega um paciente normal,
que tem 70%, a Covid ela faz, o acometimento pulmonar é bilateral homogêneo, isso é típico. Então, ele tinha os 2 pulmões acometidos por volta de mais de 70% de acometimento. Com 2 pulmões já é complicado você entubar um paciente e levar. E você deixar um paciente com um pulmão só entubado, ou seja, o tubo só levava ar para um pulmão, também era uma outra forma de decretar a morte. A gente conversei com a equipe médica, eu fazia parte da equipe médica que estava tratando, e é aquilo, a mortalidade era altíssima, o prognóstico era reservado, e ali eu entendi, assim, o meu pai vai morrer. Foi feita a intubação seletiva, num pulmão só dele, de uma forma inexplicável. Eu nunca vi algo assim acontecer. Ele com um pulmão só entubado, ele reagiu melhor do que qualquer paciente que eu tenha tido até hoje de Covid. Os melhores pacientes entubados com 2 pulmões não tiveram uma evolução tão boa como meu pai teve, entubado com um pulmão só. E a minha experiência com essa questão de paciente é grande. Eu sou chefe do setor de Covid do Hospital das Clínicas do Ingá. São mais de 40, 50 pacientes que a gente já passou. É inexplicável. Aí depois chegou a segunda parte. Uma laceração de 10 centímetros. Nenhum dos melhores cirurgiões torácicos do Rio de Janeiro sabia o que ia acontecer com aquilo, porque ficou um pulmão e o outro estava abandonado. E aí, vai cicatrizar? Não vai cicatrizar? Vamos dar um tempo para fazer uma cirurgia de tórax aberto depois? E mesmo assim, será que ele aguenta? Eu ia lá visitar meu pai, e eu orava, e eu falava com Deus para ele fazer aquela cicatrização por primeira intenção, para ele impedir qualquer processo inflamatório, para ele acelerar aquele processo, para ele fazer um milagre. Botei a mão no peito do meu pai e eu falava isso. E os dias foram passando, respiratoriamente meu pai estava ótimo, era uma coisa incrível. Depois de 10 dias nós voltamos a fazer uma broncoscopia e estava cicatrizado, não precisava fazer nenhum tipo de cirurgia. Estava totalmente cicatrizado, uma lesão que um dos melhores cirurgiões do Rio só havia conseguido recuperar até hoje através de cirurgia. Ele viu cicatrizar normalmente. Depois de bem cicatrizado, nós puxamos o tubo, os 2 pulmões foram inflados. O outro pulmão dele, que não estava inflado, ainda corria o risco de fazer uma coisa chamada atelectasia, que é quando o pulmão ele fica meio grudado e não enche de novo. Mas o do meu pai encheu totalmente. A lesão cicatrizou, não escapou ar e ficou tudo bem. Ele foi estubado, deu tudo certo. Concomitante a tudo isso, a minha mãe ficou muito ruim também. Foi entubada. Diferente do meu pai, a minha mãe não estava reagindo bem. A gente botava a minha mãe pronada, que é botar de barriga para baixo e barriga para cima. Ela reagia em uns dias, outros dias não reagia, não reagia, era um quadro arrastado. Eu já comecei a ver aquele espectro daquele paciente que morre, daquele paciente que tem problema. E o tempo foi passando. E concomitante a minha mãe está entubada, fazendo infecções bacterianas. Ela, além da Covid, ela teve uma infecção por uma Klebsiella resistente a meropenem, só era sensível a polimixina B, é um dos antibióticos mais potentes que a gente tem no país. Concomitante a isso, meu irmão, jovem, também estava entubado, com mais de 70% de acometimento pulmonar. Não tinha oportunidade, não tinha plano de saúde, não podia estar internado no hospital como Samaritano, que tinha toda a estrutura, mas Deus providenciou o melhor hospital público de Niterói para cuidar dele. Mas o meu irmão também tinha um quadro arrastado. Meu irmão, com 14 dias de entubado, ele ainda usava 80% da potência do respirador. O ar ambiente que a gente respira tem 21% de oxigênio. Quando você entuba um paciente, você dá para ele 100% de oxigênio. Meus pacientes,
forma geral, no segundo, terceiro dia de intubação, eles estão usando já 80% de oxigênio. O meu irmão, no 14º dia de intubação, ele estava usando 80% ainda de oxigênio. Era muito oxigênio que ele estava usando. Estava infectado também com uma Klebsiella, resistente a meropenem, tendo que usar polimixina B. E as coisas estavam muito desandadas. Até que meu pai foi estubado. Alguns dias depois de meu pai ter sido estubado, eu fui lá visitá-lo. Depois que eu fui visitá-lo, eu fui olhar a minha mãe. Minha mãe tinha sido pronada um dia antes, colocada de barriga para baixo. A gente faz isso porque isso ajuda a expansão do pulmão, ajuda a aliviar a pressão das vísceras sobre o pulmão. E isso aumenta a expansão pulmonar. Ela tinha sido pronada e, quando eu cheguei, ela tinha sido supinada naquele dia. Sempre que eu ia observar os meus pais, eu fazia um exame neles. A primeira coisa que eu olhava era a pupila, para ver se tinha algum dano neurológico. O maior problema da Covid chama-se trombose intravascular disseminada. Isso é o maior problema. Causa trombos no cérebro, trombos no coração, que mata o paciente por infarto, causa trombos no pulmão, que é o tromboembolismo pulmonar, é o que matou o Paulo Gustavo, aquele ator. E quando eu cheguei, que eu fui olhar a minha mãe estava com uma coisa chamada midríase paralítica. A pupila dela estava deste tamanho, não tinha mais castanho para eu olhar. Quando eu olhei aquilo, eu gelei. Eu peguei meu celular na hora, eu coloquei a luz, não tinha fotorreação. Chamei a equipe médica, o que está acontecendo? A minha mãe, ela está com midríase paralítica. Não, doutor, olha, nós já fizemos uma tomografia, porque todo mundo já desconfiou, morte encefálica. A gente já desligou a sedação dela, já estava, isso foi 10 horas da noite. A sedação da minha mãe já estava cortada desde de manhã, porque eles viram isso quando ela foi supinada. Quando tiraram ela de barriga para baixo, botaram a barriga para cima. Ela já estava com a pupila toda dilatada. Já cortaram toda a sedação dela. Ela estava usando propofol, midazolam, fentanil e bloqueador neuromuscular. Tudo isso para ela poder ficar entregue na ventilação mecânica, para o paciente não respirar por si só, para o ventilador fazer todo o trabalho. Quando eu olhei, minha mãe não tinha mais sedação nenhuma, estava com a pupila gigante, não tinha esse reflexo pupilar, não tinha outro reflexo chamado córneo-palpebral, que a gente encosta na córnea e o paciente, mesmo desacordado, ele faz um reflexo da pálpebra. Não tinha outro reflexo chamado óculo cefálico, que a gente chama de olho de boneca. Você pega a cabeça de uma pessoa e você bota para o lado, a tendência é do olho ir para o lado contralateral. Você vira, ele vai para cá. Você vira, ele vem para cá. Numa pessoa com morte, isso é um reflexo. Até numa pessoa sedada, ela tem esse reflexo. E eu mexi na minha mãe, ela estava com os olhos de boneca, assim, ó. Olhos de boneca. Um outro reflexo que o paciente tem é o reflexo do engasgo. Até o paciente, às vezes, quando está bem sedado, a gente vai passar o traquequer, que é uma cânula que fica dentro do tubo, para aspirar. Às vezes o paciente faz alguma certa reação, mesmo ele bem sedado, porque isso é um reflexo. Ele nem lembra de nada, mas ele faz. A minha mãe não tinha sedação nenhuma, já há umas 12 horas. E ela não fazia nenhum reflexo de tosse. Eu enfiava o tubo, puxava, enfiava o traquequé, puxava em nada. Isso por volta de umas 10 horas da noite. Dali eu saí arrasado. Eu conversei com os médicos, eles já tinham feito tomografia, porque a hipótese era morte encefálica causada por um trombo. Eu perguntei, qual é o dedímero dela de hoje? Dedímero é um marcador de trombo. 7.000 era o dedímero dela. Para vocês terem uma ideia, o dedímero tem que estar abaixo de 500. E o dela estava 7.000, ou seja, havia um trombo muito importante na minha mãe. E a gente já tinha entendido, esse trombo estava no cérebro dela. Na tomografia, de uma forma mais rápida, não aparece. Isso leva 48 horas para você ver uma isquemia no cérebro de uma pessoa. Então, dali eu falei com os médicos, eu sei o que aconteceu, minha mãe está com morte encefálica, ela está com trombo, 7.000 de dedímero, vocês fizeram tomografia do tórax, fizeram tomografia de tudo, Doppler pelo corpo todo, ninguém encontrou nada, esse trombo está no cérebro, em 48 horas a gente vai ver que isso está no cérebro, e ela está com morte encefálica. Fui para minha casa, falei com a minha esposa, falei, a minha mãe morreu. Não avisei a ninguém da minha família, fiquei quieto, passei aquela noite da pior forma possível,
No outro dia voltei para ver o meu pai. Quando eu fui lá, conversei com meu pai, uma coisa estranha, eu estava até falando para ele. Meu pai, quando a pessoa ela volta da intubação, ela volta muito delirante. Tem muito delírio, muita alucinação, não lembra de quase nada. Meu pai falou para mim assim: Alan, sua mãe morreu, né? Eu olhei assim: pai, não, minha mãe não morreu não, quem foi que te disse isso? Não, eu pensei que a sua mãe tivesse morrido. Ele falou isso para mim, assim. E eles estavam em CTIs bem separados, Samaritana é grande. E dali eu fui voltar para ver minha mãe. Fui lá voltar para ver minha mãe, ainda com alguma esperança de um filho. Estava lá ela. Aí há mais de 24 horas, sem sedação, midríase paralítica, sem nenhum dos reflexos, sem nada. Eu vi a minha mãe morta. Eu comecei a pensar que nunca mais eu ia ver minha mãe entrando pela porta da minha casa, alegre, rindo. E eu comecei a conversar com os médicos, porque pelo tempo que ela já tinha de intubação, já seria possível fazer um atestado de óbito, dizendo que ela não morreu de Covid, porque ela não contaminava mais. Então a gente já estava nessa conversa. E eu cheguei a falar para um grupo de WhatsApp que eu informava a família toda sobre tudo que estava acontecendo. Eu cheguei a informar que era o estado de morte encefálica e que a partir dali era só um milagre. E eu resolvi pensar, eu vou lá velar a minha mãe. Eu não sei se o médico vai deixar o atestado sem Covid, enfim, eu vou lá olhar o corpo da minha mãe. E eu olhando para ela, eu, com muita sinceridade, falei com Deus: Deus, se o Senhor quiser e se o Senhor puder, traz a minha mãe de volta. E se o Senhor quiser fazer isso, a hora para isso ser feita é agora. Eu pedi, naquela mesma hora, eu não esperei 10 minutos, eu não saí, não. Eu pedi, eu sou meio imediatista mesmo. Eu pedi, peguei o meu celular, abri o olho dela e joguei. Quando eu joguei a luz no celular, no olho dela, a pupila dela foto reagiu na mesma hora. A pupila dela encolheu. Eu chamei os outros médicos: vem cá olhar, a pupila da minha mãe está foto reagindo. O médico olhou, jogou a lanterna dele e falou: cara, a tua mãe está no jogo ainda. E na mesma hora nós enfiamos o traquequer nela, que é a sonda de aspiração. Até então minha mãe não fazia nada. Quando enfiou, minha mãe fez assim, ó. Se levantou, ele, olha aí, até a sobrancelha lá levantou. Quando eu fui olhar no respirador dela estava direitinho. O paciente mal sedado, ele entra. Na mesma hora ela começou a brigar com a ventilação mecânica. A minha mãe estava de volta de todas as formas. Aplauda o Senhor, dê glórias a Deus, meus irmãos. Deus de ontem, de hoje. Depois daquele milagre de Deus. Depois daquele dia, a minha mãe ainda complicou muita coisa, mas eu tinha certeza. Deus trouxe a minha mãe da morte. Tudo vai se resolver. Meu irmão ainda estava entubado. Com o 14º dia de intubação, ele ainda estava usando 80% de oxigênio. Mas eu sabia que ele ia voltar. E todos eles voltaram. Todos eles estão bem, sem dano neurológico, sem sequela nenhuma. E, irmãos, eu não sei qual é o problema que alguém pode ter aqui. Eu não sei. Mas uma coisa eu posso falar. Para a morte não há solução, mas Deus que resolve uma morte, Deus que traz uma pessoa à vida, o seu problema não é nada para Ele. Se Ele quiser, Ele resolve na mesma hora. Amém?